Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Um noticiário do dia, mas com um olhar brasiliense. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por todos os dias escolher o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável sem jamais perder o otimismo. Começa a valer hoje o reajuste de 8,8% no litro do diesel. Vamos entender o efeito cascata que o aumento de preço poderá provocar em toda a cadeia produtiva. Quase tudo que o brasileiro consome pode sofrer o impacto do diesel mais caro. E mais, onça é encontrada morta em Planaltina. Maicon Leão, ela foi vítima de caçador? Foi logo após. Acredita os ciclistas, Malta, que encontraram essa onça sussuarana em uma reserva ecológica ali de Planaltina. Por que eles acreditam nisso? Ela tinha uma marca de perfuração bem próxima aqui ao pescoço, mas somente uma autópsia vai poder explicar o que realmente provocou a morte dessa onça. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso. Obrigado, Maicon. Integrantes de torcidas organizadas, como vimos agora há pouco no primeiro impacto, são presos por assaltarem e espancarem torcedores adversários. Kátia Gomes. Malta, isso foi logo após o jogo do Palmeiras. Eles decidiram comemorar a vitória do time de uma maneira diferente, roubando e também espancando um casal de uma torcida rival. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações. Obrigado, Kátia. STJ decide que o GDF não precisa fiscalizar o uso de fogos de artifício que façam barulho. Vanessa Vitória. Pelo visto, quem se incomoda com o barulho dos fogos vai ter que se acostumar, pelo menos por enquanto. Mas, Felipe, a gente sabe que tem gente que não consegue não, viu? Autistas, idosos e até mesmo os animais de estimação não conseguem escapar do ruído. Daqui a pouquinho eu conto os detalhes, o que motivou essa decisão. Muito obrigado, Vivi. Até já. O nosso jornal já começou. E a gente começa falando que a Polícia Civil prendeu 2 integrantes de torcidas organizadas que participaram de um roubo a um torcedor rival em fevereiro desse ano, depois que o Palmeiras venceu a semifinal do Mundial de Clubes. Não faz sentido. Mas ao invés de comemorarem a vitória do time alviverde, os acusados saíram da sede da torcida organizada Mancha Verde, em Vicente Pires, para agredir torcedores rivais. Kátia Gomes está com o delegado responsável pelas prisões, o Ataliba Neto, e tem outras informações para a gente. Kátia, boa tarde para você. Eles agrediram e roubaram um casal da torcida do Brasiliense, foi isso? Isso mesmo, eles agrediram apenas o rapaz, né, o namorado. A menina, ela não foi agredida, mas ela foi assaltada ali por esses torcedores, né? Inclusive, tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o exato momento que o casal está andando pela calçada, quando alguns integrantes ali chegam por trás, chutam esse rapaz, ele cai no chão, os outros vão para cima dele, começam a dar chutes também, ele sai cambaleando, é uma situação ali bem difícil. A namorada fica olhando, ela teve pertences roubados e ele também acabou sendo roubado. Para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Ataliba Neto, que está aqui ao meu lado. Delegado, eles deveriam estar comemorando, né, a vitória do Palmeiras, mas não tinham apenas torcedores ali do Palmeiras, tinha também torcedores do Vasco da Gama, de outras torcidas organizadas, né? O que teria acontecido ali logo depois do jogo que fez com que eles agredissem esse rapaz e assaltassem a namorada? Boa tarde, Malta, boa tarde, Kátia, boa tarde a todos que estão assistindo. Foi um crime que impressionou muito a gente pela violência praticada e pela atuação de integrantes de organizadas aqui em Vicente Pires, né? A gente apurou esse fato aí, que não eram só integrantes da Mancha Verde, local onde estava passando o jogo, mas de outras torcidas são tidas como co-irmãs, né? Então, a gente não sabe ao certo se foi azar desse casal que passou vestindo as roupas do time rival pela rua, ou se foi uma ação já premeditada, que de dentro do galpão ali eles ficaram sabendo da presença desse casal e eles saíram para cometer esses crimes. Mas a gente apurou aí nesses 3 meses de investigação a existência de um perfil no Instagram de uma torcida organizada, o nome dessa torcida seguido do nome Troféus.
Então eles fazem isso mesmo, eles veem torcedores de outros times rivais, eles tiram foto das pessoas usando as roupas antes e depois eles as agridem, tomam essas roupas, tiram fotos aí dos troféus, que são os bens subtraídos. Então nesse perfil aí existem várias sequências nesse sentido, inclusive a das vítimas desses fatos. A gente viu a foto antes das vítimas serem roubadas e depois um jovem casal, um homem com 18 anos e a mulher, a menina, de apenas 14 anos de idade. Nesse fato, o que eles levaram? Eles estavam vestindo a roupa do Flamengo, a camisa do Flamengo não foi levada, ficou. Eles subtraíram a bermuda do Brasiliense que ele estava usando e a menina também estava usando uma jaqueta do mesmo time do Brasiliense. E além disso, eles subtraíram a carteira do menino, que continha aí seus documentos pessoais e a quantia de R$200 em espécie. Delegada, a investigação começou logo depois do fato, né? Em fevereiro. Vocês já conseguiram identificar 2 pessoas que inclusive foram presas, né? Como é que foi esse trabalho? Em que situação que elas foram presas? Isso foi um trabalho muito difícil, né? Porque eram pessoas desconhecidas. A gente sabia que faziam parte da torcida organizada, porque logo após o crime, eles gritaram, perdeu, aqui é a mancha. Então isso foi relatado pelas vítimas, foi feito um trabalho de inteligência pelos policiais aqui da delegacia para conseguirem identificar. A gente conseguiu identificar um motorista que leva o grupo criminoso até próximo das vítimas, depois lhes dá fuga. E conseguimos identificar também um dos agressores, que é o homem que chuta a vítima quando ela já está caída, lhe desfere um chute na cabeça. Então, após a identificação, foi solicitada a prisão temporária deles, que é uma prisão para auxiliar na investigação do inquérito. E agora a gente divulga a imagem e o nome deles para tentar identificar os demais autores, né, tentar localizar aí os bens que foram subtraídos das vítimas, os valores subtraídos e também levar para a justiça aí todos esses que participaram dessa ação criminosa e mostrar que aqui em Vicente Pires essas torcidas organizadas não vão praticar tais atos e ficarão impunes. Um foi preso no Gama, né, e o outro no Guará, enquanto ali ele estava deixando a irmã na escola. Eles já têm passagens pela polícia, né? Parece que um deles tem uma extensa passagem. Isso, os dois já são envolvidos, tem uma extensa ficha criminal, já tem ocorrência relacionada à briga de torcida organizada, inclusive nessa briga aí foi um fato bem grave, foram relacionados como autores de tentativa de homicídio e associação criminosa, mas estavam em liberdade, estavam respondendo aí por esses crimes. E dessa forma, após nossa prisão, nós conseguimos, após nossa investigação, conseguimos um mandado de prisão temporária contra eles. E infelizmente o autor do Guará, a gente não conhecia ainda o seu endereço. Então nós tivemos que prendê-lo após ele deixar a irmã no colégio. Foi uma prisão muito sensível, porque a gente sabia que qualquer falha nossa ali podia despertar aí medo, temor ali nos estudantes, mas conseguimos organizar de forma adequada e cumprir ela da exata medida que devia ser. Cumprindo tranquilo, pegamos ele de surpresa, já colocamos na viatura e trouxemos para interrogar. O outro foi preso em sua residência no Gama, esse sim tem uma extensa ficha criminal, diversos crimes aí praticados, praticamente o Código Penal inteiro na sua ficha, e agora vai responder aí por esses 2 crimes em concurso formal praticado contra essas vítimas aqui de Vicente Pires. Um grande material foi apreendido. Esse material vocês vão apurar, mas possivelmente tudo ali fruto de roubo que eles utilizavam para expor nas redes sociais como troféus. A gente achou muito material da própria Mancha Verde, né? Então seria os bens deles mesmos, que eles teriam usando da própria torcida organizada, mas achamos de outras torcidas também, na casa desse morador aí do Gama. Então a gente vai apurar aí se esses outros itens que eram de outras torcidas organizadas são de torcidas co-irmãs, que ele usava também para estar junto, ou se são troféus que ele levou para a casa dele. A gente viu ali que nenhuma delas era do Brasiliense, né? Eram do ABC de Natal, do Bahia e também da Força Jovem do Vasco, que a gente sabe que é co-irmã. Agora falando do casal, o rapaz depois ele ficou bem, porque pela imagem ele aparece ali cambaleando, meio desorientado. Isso, ele foi encaminhado para o PML, foi constatado aí lesões contusas contra ele, mas aparentemente lesões leves, né? Claro que no momento ali, o vascaíno que foi preso, o Francisco que foi preso ontem, ele é lutador de Muay Thai, então você pode perceber que quando a vítima está caída no chão, ele desfere um chute muito forte contra a sua cabeça, a vítima tenta levantar e acaba se desequilibrando e caindo, né? A gente acredita que por pouco aí ela não chegou a desfalecer. Então foram golpes bem fortes, dados por um lutador aí profissional. Então a gente sabe que a gravidade e a violência impactou muito, não só
aos policiais aqui, mas toda a sociedade, porque foi demonstrado, esses vídeos foram levados às redes sociais, depois foram divulgados pela imprensa, e agora a gente tenta aí dar uma resposta para esses autores e pede ajuda da comunidade aí para a gente estar identificando os demais envolvidos nesse crime. Delegado, só para concluir, eles vão responder por quais crimes agora? Isso, eles estão respondendo por 2 roubos, né? Porque foram 2 vítimas, 2 bens subtraídos de vítimas diferentes. Então esse roubo é em concurso formal e somados aí as penas, elas podem alcançar os 15 anos de prisão. E pela agressão também eles vão responder ou não cabe ali uma tentativa de homicídio? Isso, na verdade, a intenção deles não era de matar, né? Então a gente entende como um crime de roubo consumado e a agressão ela envolve a prática criminosa, subtrair com violência ou grave ameaça. Então, como eles agrediram uma das vítimas, ameaçaram a outra, eles respondem por 2 roubos. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações, por todos os esclarecimentos. E agora, Malta, como o delegado disse, ele pede ajuda para a população para identificar os outros torcedores envolvidos. Ô, Kátia, eu gostaria de fazer uma pergunta, se o delegado Ataliba nos permite. Eu queria só entender, esses 2 que foram presos, eles praticavam as ações criminosas para oferir lucro com isso, quer dizer, revendiam depois os itens do assalto, ou essa ação era simplesmente para demonstrar superioridade física e de força com relação ao torcedor de um outro time de futebol? Era só molecagem mesmo, ou eles aproveitavam do que eles roubavam para revender, para ter lucro com isso? Delegado, o Malta está perguntando se na investigação vocês descobriram que eles roubavam todos esses objetos, essas blusas e bermudas, para revender ou não, apenas para guardar como troféu e mostrar ali nas redes sociais que eles tinham conseguido roubar rivais. Na verdade, pelo que a gente apurou, ficou explícito essa intenção deles, de exibir nas redes sociais os itens roubados das vítimas como simples troféus. Certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. É isso, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações, ao delegado por ter atendido ao SBT. E olha, gente, aí fica meio desesperador mesmo, porque a gente já tem que lidar com uma política de segurança pública voltada para combater a criminalidade praticada por aqueles bandidos que dependem daquilo que eles roubam para poder sobreviver e fazer a vida, né? Então a gente tem a quadrilha organizada de bandido que rouba carro, tem a quadrilha organizada focada em celular, mas agora a gente tem que, ainda por cima, lidar com a mera selvageria de pessoas que praticam ações horrorosas como essa, simplesmente para se sentirem superiores num tema que deveria unir as pessoas, que é o esporte. Mas, na verdade, divide. E olha, eu sei que o delegado indiciou os 2 rapazes por roubo, né, que é se subtrair algo de outra pessoa com grave ameaça ou violência, mas a gente tem que partir do pressuposto também que quando um lutador de Muay Thai profissional usa da força que tem e da técnica que sabe empregar para chutar contra a cabeça de uma pessoa no meio da rua, ela beira a tentativa de homicídio. Porque uma coisa sou eu ou você de casa que não está acostumado a sair na rua batendo em ninguém, que sabe apenas se defender, chutar uma pessoa. Aí você está provocando uma agressão. Mas quando alguém que usa da técnica que detém e da força que sabe empregar contra a cabeça, que é uma área sensível do corpo, de alguém no meio da rua, beira a tentativa de homicídio. Isso é muito, muito grave e é desesperador a gente conviver com gente dessa estirpe na sociedade. Em vez de usar o futebol como um meio de fazer amigos, de construir uma sociedade pacífica, de se aprender valores, porque dentro de campo, seja qual for o esporte, você aprende a respeitar regras, a respeitar o adversário, aprende a perder, aprende a ganhar. Em vez de usar essas lições como forma de melhorar a própria vida, subverte tudo e vai atrás de um casal inocente no meio da rua e simplesmente porque estava usando camisa de um time rival, espanca para quase matar. É um horror. Tem que ficar presos por muito mais tempo. Pois não, diretora? A polícia está fazendo um apelo nesse momento, você que viu os rostos desses criminosos aqui na nossa tela, se você tiver sido vítima de algum deles e por vergonha ou medo não tiver procurado a polícia, ou se você conhece alguém que foi vítima, ligue 197, o número está aqui no cantinho da tela, você não precisa se identificar. E como aqui no nosso país a gente não cansa de dizer, a justiça e a lei costumam ser muito benéficas com gente maldosa, só quando a gente enche o inquérito deles dessa grossura aqui de papel que existe alguma possibilidade dessa pessoa ser punida adequadamente. Se você conhece alguém que se envolveu nessa atitude aí, que foi vítima deles, ligue 197, o número está aqui embaixo da tela. Você não precisa se identificar.
Um agente da Polícia Civil sacou uma arma durante um barraco num bar em Águas Claras ontem no fim da tarde. Deixou os clientes todos em pânico. Se eu te contar o motivo, você vai cair para trás. Uma bobagem daquelas de turminha de quinta série. Tudo começou porque a namorada do agente tirou foto de um casal sem permissão. Veja só. Toda a confusão foi gravada. Testemunhas contam que a namorada do agente parou para tirar fotos do ex-namorado de uma amiga que estava acompanhado. As imagens mostram ela se posicionando próximo à mesa. A acompanhante dele, que aparece de branco, se incomoda e tira satisfação. Mas em seguida, este outro ângulo mostra que ela ainda vai até a mesa da outra mulher e joga água. O agente então se levanta e vai atrás da mulher, que tenta deixar o local, mas é impedido por outros 3 homens, incluindo funcionários do bar. Neste momento, o agente que estava embriagado saca a arma e ameaça o segurança. Apesar de não ficar claro nas imagens, aos policiais militares, o agente da Polícia Civil confirmou que sacou e apontou a arma. Ao chegar ao local, a PM recolheu a pistola dele e levou os envolvidos à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga. A ocorrência foi registrada como vias de fato, injúria e ameaça. A Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso, já que envolve um integrante da corporação. A Polícia Militar disse que foi até o local depois de receber um chamado do segurança do bar. O policial civil confessou que sacou a arma durante a confusão. Como dissemos na reportagem, foi conduzido à 21ª Delegacia de Taguatinga. Logo depois, uma terceira pessoa, também envolvida no caso, foi até a delegacia e prestou depoimento. O caso continua sob investigação da 21ª DP. Agora a gente atualiza o caso do adolescente que foi atingido por uma árvore, né? A árvore caiu em cima dele lá no Parque da Cidade no domingo, Dia das Mães. Maicon Leão, boa tarde para você. Qual que é o estado de saúde desse menino de 15 anos? Ontem a gente até disse, ele chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Estou torcendo para que você possa nos trazer notícias melhores. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Nossa produção entrou em contato com a família, que ainda está muito abalada com essa situação. Eles passaram poucos detalhes, mas disseram que esse adolescente continua internado em estado grave, em uma unidade de terapia intensiva e é entubado. A gente, claro, torce pela melhora dele. Para quem está chegando agora no Jornal Entender, no último domingo, como você bem disse, no Dia das Mães, a família estava aqui no Parque da Cidade, no Bosque dos Pinheiros, próximo ao estacionamento 4, aproveitando o dia, quando eles aproveitaram essa região aqui para armarem uma rede nos pinheiros, nas árvores mesmo, como tem costume muita gente fazer aqui durante os finais de semana. E aí teriam sentado nessa rede cerca de 4 ou 5 pessoas. E uma dessas árvores que sustentava a rede acabou cedendo, Malta, e caiu, atingindo esse adolescente de 15 anos e uma outra senhora que também acabou se machucando e teve uma fratura na perna. Eles foram socorridos, esse adolescente foi levado ao hospital de base, como a gente disse, segue internado, precisou passar por cirurgia e está entubado, respirando com a ajuda de aparelhos. A gente, claro, torce pela melhora. E aí, Malta, a gente está acompanhando desde ontem o que tem sido feito aqui no parque, justamente para evitar que situações como essa voltem a acontecer. A gente até mostrou com uma especialista ontem alguns cuidados que a gente pode ter ao observar essas árvores, por conta justamente que muitas delas às vezes escondem o estado que ela está no interior, a saúde delas. Às vezes a gente olha pela casca, está tudo bem, mas lá dentro não é bem assim. E aí hoje, só pela manhã, a gente está aqui do lado de alguns pinheiros, só hoje pela manhã foram retirados aqui do parque 5 árvores como essa. E a previsão é que à tarde continue sendo feito esse processo. Como a gente adiantou, a Nova Cap ontem fez uma perícia, tem vistoriado essas árvores justamente para tentar saber o estado de saúde delas, porque às vezes, Malta, a pessoa olha aqui embaixo, eu até pedi para mostrar no tronco aqui, nossa, tá tudo certinho, direitinho, mas no interior dela, mais em cima, tem algum problema. E aí, justamente por isso, precisa de uma vistoria mais detalhada, um trabalho de examinar a árvore desde a base aqui do tronco até o topo. E aí a Nova Cap diz que desde o ano passado eles vêm fazendo esse tipo de serviço. Só no ano passado, em todo o Distrito Federal, foram 105 intervenções. Esse ano já foram 105 mil intervenções e esse ano 65 mil. E aí aqui no parque, justamente nesse ponto onde aconteceu essa queda desse pinheiro, está acontecendo agora o corte dessas árvores. A gente percebe que tem inclusive essas duas aqui. O Felipe vai mostrar pra gente mais ao fundo ali, tem inclusive uma outra mais grossa. Eu conversando informalmente
diretamente aqui com o pessoal que está trabalhando, eles me disseram que esse processo vai continuar, eles estão avaliando. Inicialmente, Malta, esses cortes são justamente de árvores que já estavam mortas e que continuavam em pé. Por conta do estado delas, esses pinheiros eles têm uma resistência maior, mesmo depois que eles morrem, a estrutura continua firme. Às vezes a gente olha, a árvore está completamente seca e a gente não sabe o que aconteceu, e às vezes ela estava morta. É o que pode ter acontecido nesse caso do adolescente. Uma perícia ainda vai ser feita naquela árvore para entender o que aconteceu, que esse pinheiro não resistiu ao peso. A gente conversou ontem com a engenheira ambiental, ela explicando pra gente que esses pinheiros conseguem sim aguentar um certo peso, desde que eles estejam saudáveis. E a gente está falando de uma rede com 5 pessoas, ou seja, a força que foi feita em cima dessa árvore é grande. E aí vai ser feita essa perícia para saber o que tinha acontecido com essa árvore. Ela estava morta, ela estava com fungo, tinha cupim, tudo isso vai ser apontado pela perícia. E mais a gente percebe que aqui no parque agora eles estão fazendo essa retirada das árvores mortas. Tem todo um trabalho, Malta, quando a árvore ela está junto de outras. Por exemplo, essa parte aqui mais fechada, se eles forem cortar essa daqui, o aparato é mais complicado do que uma outra igual aquela ali, que ela já estava na parte mais afastada. Então, tudo isso influencia na duração do trabalho, quanto tempo eles vão gastar. Hoje, pela manhã, eu conversando com o pessoal que estava trabalhando aqui, eles me disseram que conseguiram cortar 5 já. E aí eles fazem essa corta, depois que a árvore cai, eles diminuem ela em tamanhos que eles conseguem carregar nos caminhões e aí partem para as próximas. E esse trabalho vai continuar até que eles consigam retirar essas árvores mortas daqui. A gente não conseguiu um levantamento ao todo de quantas já foram identificadas, porque como a gente adiantou, esse trabalho é um pouquinho complicado, porque eles precisam analisar desde a parte de baixo do tronco até lá em cima, para saber, não, essa árvore está saudável, essa daqui não está, porque muitas vezes, Malta, se a pessoa olha aqui embaixo, a gente está falando da pessoa, mas é um especialista que faz essa avaliação só aqui embaixo, não se atenta para a parte de cima, pode ser que essa árvore venha quebrar depois por ela estar oca lá em cima. Mas ele deu o recado, né? Obrigado, Maicon, pelas informações. A família acabou de falar com a gente que o Pedro Miguel passou por uma cirurgia para corrigir uma perfuração no estômago e que ele está com dreno no tórax e várias fraturas cranianas e em 3 vértebras. Ele está em coma induzido, com sedação profunda e entubado no hospital de base. Que esse menino seja agraciado com um milagre para que volte a viver bem, né? Volte a viver bem e tenha plena saúde. Obrigado à família pela atualização, estamos todos na torcida pela recuperação dele. Ontem foi um dia que a gente falou de muita fatalidade aqui, né? De muito acidente terrível, inclusive daquela panela de pressão que explodiu. A cozinheira Jade do Carmo foi enterrada ontem em Taguatinga, ela que morreu depois que uma panela de pressão explodiu na cozinha do restaurante onde ela trabalhava em Ceilândia. Os amigos e parentes estavam comovidos demais. No sepultamento, homenagens e aplausos marcaram a despedida de Jardene do Carmo Paz. Familiares e amigos foram prestigiar a cozinheira. Pouco antes da descida do caixão, lágrimas. Onde ela estava, ela sempre conquistava as pessoas. Ela não tem muito o que falar dela, assim, porque só quem convive com ela iria, sabe como ela é, sabe? Como ela era. E essa fatalidade que aconteceu com ela arrasou a nossa família, porque uma pessoa nova, trabalhadeira, exemplo de vida, porque sempre lutou para conquistar as coisas dela. O corpo de Jardene do Carmo foi sepultado na Capela 3, no Campo da Esperança, em Taguatinga. Abalados, os familiares deram um último adeus à mulher de 33 anos que morreu no último domingo. Hoje, sepultar um trabalhador da nossa categoria não é nada fácil. E nesse problema de pandemia, por exemplo, esse seguro ele contemplou, eu acho que uma centena de trabalhadores. E então a gente está aqui para vir a confirmar esse apoio aos nossos trabalhadores, aos familiares. A tia conta que Jardeane estava muito feliz morando no Distrito Federal. Jardeane, para mim, é minha filha. Foi eu que trouxe ela do Maranhão. Ela é minha sobrinha e filha. Eu considerava ela demais. Ela não merecia ter morrido dessa condição que ela morreu. A gente está muito triste demais. Jardeane trabalhava neste restaurante na Ceilândia. Junto com outras funcionárias, elas preparavam o almoço do Dia das Mães quando a panela de pressão explodiu e atingiu a cozinheira. Os bombeiros foram acionados, mas Jardeane não resistiu aos ferimentos.
Oh, meu Deus, que tristeza. Mais um abraço que a gente manda para essa família. Agora são 12:08. Eu vou te pedir, por gentileza, que você permaneça aí. A gente vai fazer o único intervalo dessa edição e depois a gente continua juntos até o final, até 1h15 ao vivo. Mas antes de ir para o break, eu gostaria que a gente visse juntos como estão as principais rodovias do DF no giro de câmeras do DR. Primeiro a gente vai para Israel Pinheiro. Como que está o movimento por lá? Tranquilo, né, gente? É bem raro que a gente mostre alguma imagem aqui na hora do almoço que tem um trânsito congestionado. Mas como tem muita gente que entra para trabalhar depois do almoço, sempre o trânsito está intenso, nunca é de todo tranquilo. Agora a gente vê como é que está aqui no centro de Brasília o Eixão Norte, pode rodar. Também bastante tranquilo, sol fortíssimo e os carros trafegam com tranquilidade pelo Eixão Norte nesse momento. Então tá, hein? Fica o nosso combinado, você fica aí me esperando, a gente faz um rápido intervalo e volta já já, segura aí! São estudantes, rapidamente aqui a gente tem um recado para vocês, foram abertas hoje as inscrições para o Enem e tem novidade, dá para pagar a inscrição até pelo Pix. Vanessa Vitória, boa tarde, conta pra gente como é que vai funcionar. Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, de hoje até o dia 21 de maio, a galera pode correr aí para fazer a inscrição com essa nova forma de pagamento, que também não é só Pix, viu? Vai poder pagar também no cartão de crédito. Antes era só por boleto. Claro que eu fiz uma colinha aqui no dia do exame, não pode colar, mas eu vou ler minha colinha porque eu já saí da universidade. Olha só, a taxa custa R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 27 de maio. E olha só, Felipe, as provas elas vão ser aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Quem pediu aí isenção de taxa ou justificou a ausência na edição anterior já está disponível lá para você consultar se deu certo. Lembrando que pedir a isenção de taxa não garante inscrição, tem que ir lá e se inscrever sim. Olha só, uma outra novidade é que agora o INEP liberou aí, pode usar lá os documentos digitais, e-título, CNH digital, RG digital, só que não vai levar o print não, tem que levar realmente aqui no aplicativo oficial para poder mostrar lá na hora que é você mesmo. Então as capturas de tela não vão ser válidas. E aí quem pode participar do Enem? Quem já terminou o ensino médio, quem está concluindo, quem não terminou pode aí tentar como um treineiro. O INEP também garante atendimento especial aí com acessibilidade, né, para quem tem um outro nome, que é o nome social, e também para quem está preso. Então vamos ao que interessa, qual é o site para você fazer a inscrição? enem.inep.gov.br/participante. É com você, Felipe. Muito obrigado, VV. Agora a gente fala de economia, tá? Mas eu queria que você que está em casa compartilhasse com a gente o que você está vivendo aí na sua casa. A regra é aquela de sempre, funciona da mesma maneira, você aponta a câmera do seu celular, deixa eu até pegar o meu aqui, pro QR Code que está aqui, ó, no cantinho da tela, ó, você aponta para cá. E aí você me diz, o que está mais apertando o seu orçamento, hein, o da sua família? São 4 opções de respostas, tá? A primeira delas é alimentação. Tá tudo muito caro, né? Para comprar. A segunda é combustível, se é o combustível que está mais te incomodando, mais fazendo você ajustar o orçamento. Terceira, conta de luz. E a quarta, a opção de número 4 é aquela, ai Malta, o negócio está tão complicado aqui em casa que eu não sei nem te dizer onde é que está apertando mais o calo, tá? E aí você marca isso aí pra gente e manda enviar, em instantes a gente vê a resposta. E por que eu estou te perguntando isso? Porque a partir de hoje, o litro do diesel vai ficar 40 centavos mais caro nas refinarias. Ai, ufa, meu carro é a gasolina, não vou sentir. Lê do engano. Newton Marques, economista, está com a gente ao vivo. Explica, por gentileza, Newton. A gente vai ver uma alta num efeito cascata na economia, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, é verdade. O primeiro a sentir mesmo é o custo do frete, né? Os produtos que são no Brasil, tudo é feito através de rodovia e o abastecimento é diesel, né, Malta? Então, esse é o primeiro impacto. Depois vem as tarifas, né? Os transportes públicos são movidos também a diesel. Então, aí a gente começa a ver desencadeando em várias coisas. A partir do momento que encarece o alimento, encarece a comida fora do domicílio, a comida dentro do domicílio e por aí vai, né? Então, os deslocamentos também, os profissionais que precisam tomar transporte também têm que cobrar mais caro, porque o custo aumenta, as diaristas, né, os cuidadores de jardim, enfim, tem um monte de coisa que acontece. É isso que você falou, desencadeia aumentos de vários serviços e produtos e alimentos.
O senhor disse que o primeiro a sentir é o impacto no frete, depois no transporte público, mas a gente sabe que continua, né? A Petrobras anunciou esse aumento de 40 centavos no preço do combustível, do óleo diesel. Isso significa que os produtos nos mercados vão ficar mais caros também. A gente vê agora na reportagem como isso impacta por tabela esse outro setor da economia. Pode rodar. No posto, insatisfação por toda parte. Vai quebrar não só nós, como o Brasil. Particularmente, eu acho que eu vou vender o caminhão, porque a gente está trabalhando só para abastecer o carro. E a preocupação é geral. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores diz que a situação é pior que em 2018, quando os caminhoneiros cruzaram os braços por 9 dias, causando desabastecimento. Está prestes a acontecer uma paralisação natural, porque o transportador não tem condições de rodar, não tem condições de fazer manutenção, o frete não acompanha. Depois de 60 dias sem reajuste, a Petrobras anunciou nesta segunda-feira um aumento de 8,87% no litro do diesel. O valor médio no Brasil passará para R$ 4,91 nas distribuidoras. Na bomba, o preço tende a ser mais alto. Em nota, a Petrobras alega que o preço está impactado por redução de oferta e que os estoques globais estão reduzidos. Esta economista explica que o reajuste do diesel provoca um efeito cascata. A gente precisa compreender que isso acaba sendo repassado para o preço final de forma quase que imediata. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro criticou pelas redes sociais um novo aumento no preço dos derivados do petróleo. Ele chamou de estupro o lucro obtido pela Petrobras, que só neste trimestre passou de 40 bilhões de reais. Mas Bolsonaro disse que não vai interferir na estatal e que não vai mudar a política de preços praticada pela empresa, que é atrelada ao mercado internacional. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística cobra mudanças nessas políticas. A caneta BIC azul do presidente deve ser acionada para voltar a defender o interesse do povo brasileiro, com o fim do PPI, preço de paridade internacional do barril de petróleo. O ministro da Economia disse que o governo não tem culpa pela inflação. Nós fomos atingidos pela pandemia e fomos atingidos agora por essa outra guerra que aumentou os preços de comida e de energia, dando uma sensação de perda de poder de compra, de empobrecimento, que está acontecendo no mundo inteiro. E por desonestidade intelectual está sendo atribuído ao governo. Tá, Milton, mas assim, descobrir de quem é a culpa não vai ajudar muito. O senhor vê alguma luz no fim do túnel, algo que poderia ser feito para ajudar aí a dar uma segurada no preço do combustível? Eu não concordo com o que o ministro Paulo Guedes falou, desonestidade intelectual não. Porque a partir do momento que fizesse estoque reguladores, por exemplo, tivesse uma preocupação com uma política com relação ao reajuste dos derivados de petróleo, não é nenhuma desonestidade intelectual, eu acho que seria uma ação positiva. Então não é questão de apontar nenhum defeito de A ou B, é procurar solucionar, essa que é a questão. Nós economistas já propomos várias soluções, mas o governo ele deixa as coisas acontecerem e depois tenta se justificar. Não é por aí o caminho para resolver esse problema. Conforme você já colocou, quem está sofrendo muito é a classe mais pobre, porque é essa que paga a conta e está vendo perda do poder aquisitivo. Isso é muito ruim, porque tem gente que já está no desespero. Enquanto a classe média pode trocar uma ou outra coisa, a classe pobre não tem por onde trocar. Então tem perdido até o emprego, estão no subemprego e estão pagando um preço muito elevado quando há um reajuste dos derivados de petróleo e dos preços dos alimentos. Segura só um minutinho, Newton, porque até as hortaliças, frutas, legumes que são produzidos pertinho da gente têm sofrido o impacto do combustível, porque, de novo, o Brasil é movido a diesel, né? E aí, falando em alimentos, ter um prato bonito, colorido, saudável, tá cada vez mais difícil. Há pouquíssimo tempo, no final do ano passado, o preço da cenoura era R$ 1,99. Em apenas 4 meses, o valor da raiz saltou para R$ 14. Se der para levar, a gente leva. Se não, fica sem ou faz uma pesquisa no melhor local. Hoje encontramos a cenoura por R$ 8,99. Mesmo com a redução, ainda está caro. O impacto comparado com o valor de R$ 1,99 é de 301%. Outro vilão da mesa do consumidor atualmente é o tomate.
Antes ele saía por R$ 2,99 e hoje está custando R$ 9,00 em média. Neste supermercado, ainda encontramos o produto um pouco mais em conta, R$ 7,99. A pesquisadora Michele Fayad sentiu o impacto nas compras e mudou a forma de fazer a feira do mês. Vou comprando à medida que vai necessitando. E algumas coisas a gente deixa de usar, né? Usa menos. Assim, aquilo que está muito caro a gente usa menos, aquilo que está mais em conta a gente vai fazendo umas receitas diferentes e usa mais. O que comprova essa realidade é uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, que revela que 19% dos brasileiros reduziram o consumo de frutas e legumes na alimentação. Este economista explica que, além da inflação, outros fatores têm causado esse crescimento exorbitante. Chuvas no Sudeste e na região Nordeste, também a seca na região Sul, que diminuiu a oferta desses produtos para o consumidor, o aumento da gasolina, tudo isso impactou cada vez mais o consumidor. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo também comprova o aumento desses produtos. Comparando março de 2021 com o mesmo mês de 2022, a variação no IPCA foi de 166,17%. Já do tomate, o percentual chegou a 94,55%. O economista avalia que o futuro é preocupante. Não existe expectativa de melhora. O jeito é o consumidor apertar daqui e dali para encaixar o básico no orçamento. Tem ficado cada vez mais difícil, os brasileiros não estão conseguindo mais fazer uma compra mensal. Eles que faziam compras semanais estão fazendo compras quinzenais para fazer um complemento ali da sua alimentação. Então a gente tem o quê? Uma inflação que vai persistir para os próximos anos e aquela comida barata que nós tínhamos aí há um século, ela foi eliminada segundo dados da ONU também. O cenário é assustador, é preocupante. Nesse momento o que a gente recomenda para as pessoas é praticar o ABCD. O que seria isso? Priorizar a alimentação, mas fazer os substitutos, comprar produtos da estação, aquele que não for da estação, comprar em maior quantidade e estocar. No caso de tomate, se puder fazer extratos caseiros e consciência o tempo todo e evitar todo e qualquer tipo de desperdício. Tá complicadíssimo. Você em casa, esse QR Code que está aqui na tela, ó, no cantinho, é a gente perguntando para você o que mais tem apertado no seu orçamento para a gente discutir aqui juntos onde é que o calo tem apertado mais para cada um. Evidentemente que tem uma classe da sociedade, que a classe média, média alta, que tem sofrido menos os impactos da inflação porque consegue fazer substituição, está acostumado a um alimento mais caro no mercado, já troca por um mais barato, mas como bem disse o economista Newton Marques agora há pouco, quem está na base da pirâmide social, que já está acostumado a comprar aquilo que é mais barato, não tem mais o que fazer. Fica diante de uma... não tem escolha. Ô Newton, eu queria que a gente trouxesse agora para discutir o seguinte, muito se diz que esse fenômeno da inflação não é apenas brasileiro e sim global. Eu queria que você desse um panorama aqui para o nosso telespectador e respondesse a minha questão. A gente está vivendo essa crise com alta de alimentos e alta generalizada. Só no Brasil, em todo mundo, ou é em todo mundo e do Brasil está pior ou melhor? Diz pra gente como é que tá. É verdade. No mundo todo está acontecendo isso, que com a pandemia houve uma mudança muito grande da forma de produzir. A oferta de produtos, tanto de alimentos como de qualquer tipo de bens industriais, comércio, tudo isso mudou. Agora, o Brasil é o celeiro do mundo, então o Brasil não tem necessidade de ter uma situação que seja pior do que o dos outros, porque todos vêm comprar aqui no Brasil, então basta a própria política econômica do governo estimular estoques reguladores, evitar com que os produtos que são de grande necessidade sejam exportados, criar algum tipo de embaraço para a exportação desses produtos e a gente resolve. Nós temos uma economia muito forte, uma demanda doméstica muito boa, então nós temos condição de poder sair muito melhor do que outros países. Você imagina, a Europa, a China, até os Estados Unidos vêm comprar no Brasil. Então, nós podemos resolver o problema aqui dentro. Então, a situação nossa não poderia estar chegando nesse ponto, entendeu? Porque nós temos o celeiro do mundo. Então, basta se organizar. Agora, essa questão de safra, conforme o economista Francisco colocou, as pessoas têm que trocar. Realmente,
Agora, as pessoas mais necessitadas teriam que ter uma preocupação maior por parte do governo, para justamente esses não têm condição de poder fazer muita coisa. Então, se o governo aprova um Auxílio Brasil, um auxílio financeiro para evitar com que essas pessoas passem fome, eu acho que é por aí que tem que acontecer. E, de preferência, que os mais ricos acabem subsidiando essas políticas para os mais pobres, né, Malta? Pois é, deixa eu ver aqui com o nosso telespectador o que está mais pesando na casa de cada pessoa. Você que tem votado aí pela internet, apontado a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, olha só, o resultado parcial é o seguinte, 75%, 3 de cada 4 dos nossos telespectadores preferiram nem responder, eles dizem que está tudo tão caro que não sabe nem por onde está apertando mais. Aí depois vem 12% dizendo que o combustível está muito caro, a alimentação, até o ovo, né, está um preço absurdo, e 1% só reclamou da conta de luz. Nesse emaranhado de reajustes e boletos que estão cada vez mais caros, quando vai chegando tudo de uma vez, você até perde a noção do que realmente está te apertando mais. O que me impressionou ultimamente, Newton, para a gente concluir, é que essa discussão de preço de alimento, preço de combustível, eu tenho presenciado chegar a rodas de conversas de pessoas que nunca se preocuparam com o preço de nada, porque sempre entenderam que tinham uma qualidade de vida e um estilo de vida tal, e um salário, rendimento, bens, que não tinham que se preocupar com essas coisas que antigamente só pobres se preocupavam. Mas agora parece que está subindo de patamar. Então, quanto mais tudo vai ficando caro numa avalanche sem fim, até as pessoas que têm mais dinheiro começam a fazer substituição. Aqueles assalariados, é claro que eles acabam sentindo. Por quê? Porque os preços são reajustados quase todo dia. E o salário não é reajustado todo dia, é só de ano em ano. E olhe lá, quando é servidor público, você vê que às vezes não tem nem reajuste. Então, essas pessoas que tinham um poder de compra razoável, porque poderiam trocar que uma parte, por exemplo, se ele gasta cerca de 40% com alimento, hoje ele está gastando 60%. Enquanto que aqueles que gastavam 80% com alimento, que ganham muito pouco, eles agora ultrapassaram, estão se dividando. Então é uma situação muito ruim, né? Do ponto de vista social, é muito perverso para os que têm uma renda muito baixa. Então, eu acho que uma preocupação é com essas pessoas, porque aumentou o bolsão de pobreza. E é muito ruim, você vai pela rua e você vai vendo. E essa situação é uma situação de penúria. Não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo. Basta dar uma rodada que você vai ver as pessoas comendo resto de comida, é uma briga para pegar osso. Quer dizer, é uma situação que no Brasil não poderia ter assistido, né, Malta? Verdade. Newton, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Deixa eu só ver se tem algum comentário dos nossos telespectadores aqui que a gente possa ler. Olha só, a Alessandra diz o seguinte: Malta, tudo muito caro. Faz tempo que eu não tiro o dia para viver um momento de luxo no restaurante com meu namorado. Essa foi a Alessandra que mandou. Raimundo, de Taguatinga Sul. Olha, Felipe, aqui em casa o que está pesando mesmo é a alimentação. A minha esposa está desempregada e a gente está só com a minha renda, que é um salário mínimo. Obrigado, Raimundo, pela participação. Estou torcendo para que as coisas melhorem aí para você. Marcos Vustock, o que pesa mais, na verdade, é o patrão que não quer pagar tudo correto. Marcos, mas aí você vai ter que entrar na justiça trabalhista e ir atrás dos seus direitos. Mas muito obrigado pela mensagem. Valeu, Newton. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. O Tribunal Superior Eleitoral apontou erros nas sugestões feitas pelas Forças Armadas sobre o processo de votação e negou a participação do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, na Comissão de Transparência das Eleições. Esse grupo, que já tem um integrante das Forças Armadas. Em mais um capítulo da crise entre as instituições, a semana começou com a troca de notas oficiais entre o TSE e o Ministério da Defesa. Logo no início da manhã, o TSE esclareceu que o prazo para mudanças nos testes e nas urnas eletrônicas terminou em 2 de outubro do ano passado, prazo previsto na Constituição Federal. Para outras mudanças, o Código Eleitoral prevê a data do último dia 5 de março. A nota foi uma resposta à pressão feita pelo presidente Jair Bolsonaro por mudanças no sistema de apuração dos votos. Logo depois, o Ministério da Defesa se manifestou. Disse que pediu, em 28 de abril, para que o TSE concentre no ministro Paulo Sérgio Nogueira toda e qualquer demanda da Comissão de Transparência das Eleições. O documento pede prioridade nas informações e afirma que Paulo Sérgio Nogueira quer participar ativamente da execução do processo. A Comissão das Eleições já tem um representante das Forças Armadas, o general Eber Garcia Portela. Em outra nota, o Ministério da Defesa esclareceu
que jamais pediu a retirada do nome de Portela da representação das Forças Armadas no TSE. O ofício reitera, inclusive, que Eber Garcia Portela segue no exercício das suas atribuições na comissão. Diz ainda que não houve autonomeação do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e que o pedido do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, era para que, a partir do dia 28 de abril, as eventuais demandas da comissão direcionadas às Forças Armadas fossem compartilhadas também com o chefe da pasta, uma vez que ele é a autoridade que exerce a direção superior das Forças Armadas. No início da tarde, após a polêmica sobre a participação do ministro da Defesa na Comissão de Transparência, o TSE divulgou as respostas para os questionamentos feitos pelas Forças Armadas a respeito das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Em 7 itens, os técnicos da Justiça Eleitoral rebatem as críticas feitas e apontam erros dos militares. Sobre o teste de integridade que verificam se os votos digitados são os mesmos contabilizados, as Forças Armadas pediam a ampliação do número de urnas examinadas para aumentar a confiança. Um erro, segundo o TSE, porque foi considerado o número total de urnas, 577 mil, só que a previsão do tribunal é usar 465 mil. 100 mil vão ficar de reserva para problemas técnicos. O TSE respondeu também que escolher de forma aleatória as urnas que passarão pelo teste de integridade, como sugerem as Forças Armadas, não é inviável e que isso teria que acontecer depois do aval da Polícia Federal, Ministério Público e partidos políticos. Em outra resposta às Forças Armadas, a Justiça Eleitoral esclareceu que a totalização dos votos não é feita só pelo TSE. No documento, o TSE afirma que não há, com o devido respeito, a sala escura de apuração, como sugere o presidente Jair Bolsonaro. Diz ainda que os votos digitados na urna eletrônica são automaticamente computados e podem ser contados em qualquer lugar. E em meio ao embate entre o TSE e o Ministério da Defesa, a oposição ingressou com uma denúncia na Procuradoria-Geral Eleitoral contra a primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra da Mulher e Direitos Humanos, Cristiane Brito, por propaganda eleitoral antecipada e improbidade. As duas fizeram, no domingo, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV pelo Dia das Mães. A oposição afirma que o pronunciamento viola a lei eleitoral, que só permite campanhas a partir do dia 30 de julho, e aponta eventual desvio de finalidade na convocação da Rede Nacional de Rádio e Televisão. Ainda nesse assunto, a gente chama agora a Larissa Arantes. Larissa, boa tarde para você. Depois dessa troca de farpas e do aumento da tensão entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa, o presidente da Corte Eleitoral, o ministro Edson Fachin, convocou uma reunião do Comitê de Transparência Eleitoral para o mês que vem. É isso mesmo, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Marcou essa reunião para o dia 20 de junho. E não só a Comissão da Transparência Eleitoral vai participar, os membros da comissão, como também o Observatório de Transparência Eleitoral. Esses 2 grupos foram criados pelo TSE justamente para ampliar a segurança de todas as etapas que envolvem o processo eleitoral no país. E eles são compostos aí por integrantes de diversos órgãos públicos do Congresso e também especialistas, que é o caso do Observatório de Transparência Eleitoral, que é composto por especialistas de diversas áreas. Essa reunião, então, sendo marcada para o próximo dia 20 de junho, às 3 horas da tarde, e como você bem lembrou, Malta, acontece aí em meio a essa polêmica, né, entre o Ministério da Defesa e também o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, claro, a gente segue aguardando para saber, inclusive, qual vai ser o resultado dessa reunião após a resposta apresentada pelo TSE ao Ministério da Defesa, aos questionamentos que foram feitos pela pasta ao tribunal, inclusive para saber se alguma medida, alguma nova medida será anunciada por parte do tribunal após a reunião da comissão e também do Observatório de Transparência Eleitoral. Malta. Obrigado, Larissa. Bom trabalho para você. Subiu para 16 o número de casos da chamada hepatite misteriosa, que tem sido monitorada pelo Ministério da Saúde. As informações com André Anelli.
O número foi atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são 16 casos suspeitos no Brasil, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Pernambuco. Esses casos ainda dependem da realização de novos exames para que seja confirmada ou não a existência da chamada hepatite misteriosa no Brasil. As primeiras ocorrências surgiram na Europa, no Reino Unido, em jovens abaixo de 16 anos, aparentemente sem causa definida. A Organização Mundial da Saúde investiga a relação da doença com o adenovírus, responsável por causar outras doenças, como gastrointestinais e também respiratórias. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde diz que tem monitorado o perfil epidemiológico daqueles suspeitos de infecção e diz ainda que tem orientado profissionais de saúde de todo o Brasil para que notifiquem os casos suspeitos imediatamente. Obrigado, André. Um homem foi preso porque teve a coragem de se disfarçar de policial civil para assaltar lojas à mão armada. Ele usava o uniforme dos agentes, tinha até um distintivo. Uma das ações foi registrada por câmeras de segurança. O homem vestido de preto, com arma na mão, rende os 3 funcionários da loja e anuncia o assalto. Essa cena se repetiu 2 vezes na mesma semana, com intervalo de 3 dias. Uma no Guará e outra na Asa Norte. Ao todo, foram 5 vítimas. De acordo com as investigações, para não chamar a atenção, o homem se passava por policial civil. Usava inclusive distintivo para deixar a farsa mais real. Quando via a oportunidade, anunciava o assalto. A segunda DP conseguiu identificar o homem, que tem 36 anos, e pedir a prisão preventiva dele, que foi cumprida no Recanto das Emas. Primeiro, a polícia identificou o veículo usado no crime. Era esse carro prata que foi flagrado também pelas câmeras de segurança. Inclusive, o mesmo carro foi utilizado pelo criminoso para fugir da polícia em uma das tentativas de prisão. Outra prova encontrada pelos investigadores foi o boné usado no dia do crime. As investigações continuam no sentido de identificar e prender o segundo autor do crime, que permaneceu no veículo para garantir a fuga do local. Segundo o delegado, o homem confessou que usou uma arma de fogo real e um simulacro nas ações. Se condenado, pode pegar uma pena aproximada de até 16 anos de reclusão. Pessoal, em fevereiro aqui desse ano, a gente mostrou no jornal que a Justiça do DF tinha emitido uma decisão liminar que obrigava o governo do Distrito Federal a apresentar um plano de fiscalização para apreender fogos de artifício que provoquem explosão, estrondo. Uma lei de dezembro já proibia o uso desses objetos para proteger pessoas doentes, acamadas, que têm autismo e os animais de estimação, né, que sofrem muito com barulho de fogo de artifício. Mas agora, depois de um recurso feito pelo próprio governo do Distrito Federal para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o que aconteceu? A Justiça decidiu que o governo do Distrito Federal não precisa mais fiscalizar a aplicação dessa lei. A Vanessa Vitória está com a gente agora ao vivo. PV, eu queria entender, continua proibido, mas não tem fiscalização? Na prática é isso? Então, Felipe, boa tarde de novo. O que acontece? Proibido tá, né? Tem uma lei distrital que faz isso, inclusive essa lei é de 2020. Levou um tempão para ser regulamentada, né? E aí essa lei, ela prevê multa no valor de R$ 2.500 para quem descumpre e acaba comercializando aí os fogos barulhentos. Só que agora, o que o ministro Humberto Martins, lá do STJ, ele entendeu? Ele entendeu que o GDF ele tinha um prazo muito curto, de 30 dias, para poder fazer essa adaptação de fiscalização e tudo. Então, decidiu que realmente, por enquanto, fica suspenso. Essa polêmica aí, envolvendo fogos de artifício barulhentos aqui no Distrito Federal, ela não é nova, Felipe. Na época, teve aí veto do governador Ibanez Rocha, teve a ação civil pública falando que o GDF não estava querendo cumprir a lei. Teve também o GDF falando que não existe nenhuma norma federal aí que tenha essa previsão. Também dizendo que a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, quando aprovou esse projeto, não determinou qual era o limite de ruído. Então, assim, tem toda uma polêmica envolvendo isso. E aí, o que o presidente do STJ entendeu agora? Essa polêmica, essa conversa, esse debate, ele deve continuar sim.
só que não com esse prazo que ele entendeu que é muito curto para uma adaptação. A gente já chegou a mostrar no jornal várias vezes opções e alternativas aí para quem gosta de estourar os fogos de artifício, que são aqueles coloridões bem bonitos que não tem barulho, que não tem ruído, porque a gente sabe que diante desse impasse, desse pode, não pode, tem ou não tem fiscalização, vende ou não vende, ficam aí as pessoas que sofrem com os ruídos, com os estampidos, né? As pessoas que são aí mais vulneráveis do ouvido, né? Pessoas que têm autismo, idosos, até mesmo as crianças, os próprios animais de estimação, que justamente têm essa vara aí de proteção ambiental e por causa do barulho, acaba incomodando essas pessoas que não têm como fugir disso. Então, uma alternativa que a gente já mostrou aqui no jornal é realmente comprar. Eles são um pouquinho mais caros, mas eles não vão atingir aí quem não merece sofrer com os fogos barulhentos. Então, por enquanto, Felipe, o entendimento do presidente do STJ é esse. Pode sim continuar a discussão, mas esse prazo curto de 30 dias para fiscalização não é suficiente. Ô, VV, segura aí um pouquinho. É o seguinte, o pedido para que o GDF elaborasse um plano de fiscalização para a venda desses produtos veio como resposta a uma ação movida por algumas entidades de defesa dos animais que defendem que esse barulho produzido pelos fogos de artifício fazem muito mal para os bichos de estimação. Então, eu queria chamar agora a Ana Paula Vasconcelos, que é protetora dos animais, é vice-presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB-DF, para conversar com a gente. Ô, Ana Paula, aí uma lei que existe, mas não é fiscalizada, acaba não tendo muito efeito, né? Boa tarde. Pois é uma lei sem eficácia, né? Sem eficácia na prática. Motivado a essa falta de fiscalização do GDF, nós ajuizamos uma ação civil pública exigindo que o governo apenas cumprisse o que estava na legislação. É uma lei que foi muito comemorada, não só por aqueles que protegem os animais, mas também por pessoas que sofrem com os estampidos, né? Em relação aos animais, nós temos inúmeros casos de óbito, inclusive, em razão da soltura de fogos. Infelizmente, o GDF vem resistindo em cumprir a legislação. Foram vários recursos interpostos no âmbito do Tribunal de Justiça do DF e que foram negados, né, pelo o fato do TJDF entender que a lei está em consonância com todos os requisitos legais, mas agora nós fomos surpreendidos com essa suspensão da liminar através de uma decisão do ministro-presidente do STJ. Mas nós iremos recorrer porque é uma lei que prejudica não só os animais, mas todos aqueles seres em situação de vulnerabilidade. Ô, Ana Paula, só esclarecendo aqui para o pessoal de casa, a partir de agora o recurso você interpõe dentro do próprio STJ ou vai ser necessário recorrer ao Supremo? A princípio, ao próprio STJ, né? Trata-se de uma decisão monocrática, uma decisão dada por um único ministro, no caso o ministro-presidente, e agora nós vamos levar isso para que seja apreciado por um colegiado de ministros. Tá certo. E esperamos que essa decisão seja revista. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. A gente já trouxe aqui outras matérias, outras reportagens, inclusive esse cachorrinho que você estava vendo aí, você que está em casa estava vendo aqui, ele fica desse jeito aí, ó, todo estribuchado, não sabe para onde que vai quando começa a explodir fogo de artifício. Também a gente trouxe vários relatos de pessoas que têm idosos em casa, gente acamada, filhos com autismo, bichos de estimação que têm um ouvido muito mais sensível que o humano e que sofrem bastante. A partir de agora, até que se consiga reverter essa decisão na justiça, fica a cargo do bom senso, não é todo mundo que tem, mas a gente aqui na televisão faz o apelo para que você que está em casa, se gosta de fogo de artifício, dê preferência para aquele que não incomoda as outras pessoas que convivem com a gente. Obrigado, Ana Paula, até a próxima. Obrigada, boa tarde. Valeu. Ainda sobre questões ambientais, um possível crime ambiental está movimentando a polícia e biólogos aqui da cidade. Se você gosta de bicho, você vai ficar revoltado com isso que você vai ver agora. Meu pai, se morasse aqui em Brasília e estivesse assistindo o jornal, nossa, nem dormia. Ciclistas estavam fazendo uma trilha na Estação Ecológica de Águas Emendadas, lá em Planaltina, quando encontraram o corpo de uma onça morta, já em decomposição. Esse animal, que é da espécie sussuarana, também conhecida como onça parda, estava com um buraco no pescoço que parece ser de bala. O animal foi levado para o laboratório de patologia veterinária da UNB, onde vão ser feitos alguns exames para determinar a causa da morte. O Maicon Leão acompanhou esse caso e está com a gente agora. Ciclistas e o próprio responsável pela Estação Ecológica de Águas Emendadas estão suspeitando que seja caça ilegal, Maicon. Que informações você tem?
Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para quem está chegando agora no SBT Brasília. Exatamente, eles desconfiam dessa tese porque teria um buraco próximo ao pescoço dessa onça. Só que tem um detalhe, ela já estava em estado avançado de decomposição, o que tem dificultado um pouquinho esse trabalho da perícia para descobrir, de fazer essa autópsia, o que pode ter provocado a morte dessa onça. A gente fala, como você bem disse, ao vivo, direto do Laboratório de Patologia Veterinária da UNB. Aqui ao meu lado está o professor Márcio Botelho, que é justamente quem está coordenando esse processo, né, dessa autópsia, que vai poder apontar o que provocou a morte dela, mas pelo que o senhor estava me dizendo, aquele buraquinho que gerou essa dúvida nas pessoas, provavelmente não foi de uma bala? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer poder colaborar com vocês, né, para esclarecer quanto à morte desse animal, a causa da morte desse animal. Esse animal nos foi encaminhado pelo IBRAM, que trouxe. Era um animal de vida livre, que ele era conhecidamente monitorado naquela área. E essa solicitação, então, ao chegar ao cadáver, nós fizemos o exame externo desse animal e a sua necrópsia. Existiam algumas pequenas perfurações na pele e uma grande perfuração na região aqui do pescoço e na região atrás, próximo à cauda. E a maior parte dessas alterações, essas lesões que foram confundidas, na verdade, eram devidos à alimentação de urubus já da carcaça. A carcaça estava em estágio bastante avançado mesmo de decomposição, dificultando então um pouco o exame em si, mas foi possível notar que nós, inclusive, colocamos o corpo do animal, levamos para fazer um raio-x, e no raio-x também não foi comprovada outras lesões que pudessem ser atribuídas a tiros, né? Então, isso fez com que nós seguíssemos com os passos do exame do animal, terminamos a necrópsia, não foi encontrada nenhuma causa evidente durante esse exame da morte desse animal. Então foi colhido tecidos do mesmo e agora nós estamos aguardando a análise desses tecidos para concluir o laudo. Esse laudo deve sair daqui por volta de 20 até 30 dias no máximo. As amostras, né, colhidas, elas são processadas aqui no nosso laboratório, elas são depois de processadas, elas passam por um processo onde elas são incluídas em parafina e formam esses bloquinhos que contêm os vários órgãos e tecidos desses animais. E depois esses tecidos se transformam nessas lâminas histológicas que são avaliadas ao microscópio, onde nós podemos ver outros detalhes que não podem ser vistos durante a necrópsia. E aí é justamente lá que vocês vão conseguir avaliar, enxergar a situação que estava cada tecido para poder apontar o que provocou, se foi uma morte natural ou se ela foi morta. Exatamente, esse é mais um teste, né, que o exame microscópio é mais um teste que se adiciona ao exame completo do animal, que permite então chegar num possível diagnóstico. Mas posso adiantar que, nesse caso, o exame preliminar já não demonstrou nenhuma possível causa de morte violenta para esse animal. Olha, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. O Instituto de Ecologia de Brasília, Malta, diz que aguarda justamente a resposta do laudo dessa perícia para saber o que aconteceu, para só depois se pronunciar sobre o caso. Bom, enquanto vocês estavam falando, a gente viu aqui na tela, eu e os telespectadores, alguns vídeos de outras onças sussuaranas ou onças pardas em vida, claro, para que você em casa tenha ideia de qual foi essa espécie que pode ter sido vítima de um crime ambiental. E queria só que você concluísse daí, Maicon, perguntando ao professor qual é a importância da onça parda para a nossa fauna e para a nossa região. Professor, o Malta estava mostrando para o pessoal de casa, a gente tem algumas imagens de umas onças sussuaranas em vida. A gente está falando, primeiro, da reserva mais importante ambiental do Distrito Federal e que importância tem uma onça como essa para o nosso ecossistema, para a nossa fauna? As onças são considerados predadores do topo da cadeia, né? Então, justamente esses animais mantêm o equilíbrio do ambiente ao se alimentar de animais herbívoros, né, que possam vir, inclusive, a danificar o ambiente, isso considerando condições naturais, né? Acontece quando o ambiente é perturbado, seres humanos adentram o ambiente, começam a criar gado e etc., eventualmente esses animais podem vir a se alimentar de animais domésticos, né, e até mesmo de animais de criação naquela região.
eles são bons indicadores ainda de uma certa saúde do meio ambiente. Isso é muito importante, preservá-los e mantê-los aí nessa condição, nesse ambiente que anteriormente era somente deles. Ou seja, se for comprovado que essa onça foi morta, é um baita prejuízo para o nosso ecossistema, né? Exatamente. O nosso laboratório, ele trabalha muito com perícia, né, em animais, colaborando aqui com outros órgãos, especialmente a Polícia Ambiental, a Polícia Civil do Distrito Federal, o próprio IBRAM, né, tem sempre nos solicitado. Nós sempre procuramos colaborar no intuito de evitar ou coibir esses crimes, identificando as possíveis causas de morte, assim, quando possível, os seus autores. Malta, como o professor bem disse, se for comprovado que essa onça ela foi assassinada, ela foi morta, trata-se de um crime ambiental. E aí está todo mundo aguardando justamente o laudo dessa perícia, dessa autópsia, para depois tomar as providências seguintes. Porque se comprovou que essa onça foi morta, aí tem que ser aberto um inquérito para apurar quem seria o responsável justamente por esse crime, né? É complicado chegar a uma apuração porque, além do estado avançado de decomposição e a dificuldade que isso já causa, a partir do momento que o laboratório ateste com alto grau de confiabilidade que ela foi morta, por exemplo, por uma bala, por um tiro, aí você vai ter que descobrir quem é que deu o tiro. E aí, em que circunstâncias o tiro foi disparado? Porque a pessoa dona dessa espingarda ou dessa arma de fogo que deu o disparo pode alegar, por exemplo, eu estava ali no parque, me deparei com essa onça e para me defender, porque a onça veio na minha direção, eu atirei. Ou então vai descobrir a polícia que é realmente um caçador. Ou seja, estamos diante de uma investigação que vai ser meio complicada, mas que bom que a gente está trazendo esse assunto aqui no jornal para chamar a atenção das pessoas. Porque se for um caçador e você em casa tiver alguma informação que leve a polícia a essa pessoa que disparou contra uma espécie tão importante da nossa fauna, que, como disse o professor há pouco, representa saúde da vegetação nesse local, porque ela é topo de cadeia alimentar, você liga para a polícia, disca 197, você não precisa se identificar. Só reforçando aqui, Maicon, quanto tempo o laboratório leva para poder dizer para a gente com certo grau de certeza se morreu de tiro ou se morreu por causa natural? Professor, o senhor estava mostrando para a gente justamente todas as etapas que esse processo tem que ser feito para só depois concluir. Isso deve demorar mais ou menos quanto tempo? Os nossos laudos aqui periciais, eles são concluídos em, no máximo, até 30 dias, variando entre 20 a 30 dias. Justamente por conta do tempo necessário para uma análise mais aprofundada. Ou seja, mais ou menos daqui a 30 dias, Malta, a gente consegue saber o que provavelmente aconteceu com essa onça. Última pergunta que eu te faço. Se existir cada vez um número menor de onças nas nossas áreas de preservação ambiental, que tipo de desequilíbrio que a gente pode assistir nessas regiões? Professor, o senhor estava falando da importância da onça, que ela é o topo de cadeia. Se acontece de, por exemplo, a gente perdendo cada vez mais essas onças, que prejuízo a gente vai ter para esse ecossistema? Um dos claros prejuízos tem ocorrido diariamente no noticiário, nós podemos ver, especialmente com a superpopulação, por exemplo, de capivaras. É um ambiente que era um ambiente natural, que foi transformado pelo homem no Lago Paranoá, e as suas margens não têm hoje uma área clara e definida de preservação. Então as capivaras começaram a proliferar em razão de não terem justamente esse predador do topo da cadeia alimentar. E isso leva a um desequilíbrio nesse meio ambiente, inclusive riscos para o homem, como tem acontecido, de algumas capivaras atacando o pessoal que está nadando no lago, e até mesmo risco de transmissão de algumas doenças. Então, é muito importante manter esse animal para a saúde do ambiente, justamente porque ele controla algumas espécies que têm uma tendência a crescer muito e que possam vir a causar desequilíbrio no ambiente e até mesmo afetar as pessoas. Lembrando que, além disso, nós estamos ocupando desenfreadamente áreas naturais, especialmente no Distrito Federal, a expansão muito desenfreada, especialmente urbana, levando então à destruição de áreas onde esses animais antigamente eles poderiam viver e também se alimentar dos próprios animais naquela local. Como você bem diz, professor, a gente está invadindo cada vez mais o espaço dos animais, invadindo cada vez mais a natureza. A gente vê tantos projetos para tentar manter esses animais vivos, a gente fala de onças que entram em extinção, que é difícil manter esses animais e é um baita prejuízo para a gente futuramente, caso Deus o livre essa espécie, por exemplo, entre em extinção, né, Malta?
Eu fiquei pensando aqui, enquanto o professor Márcio Botelho dizia, se ele disse pra gente agora há pouco que a onça é o topo da cadeia alimentar, significa que não existe predador para a onça, ela é o predador, quer dizer, não existe outro animal que a ataque. Ou seja, ou ela foi realmente morta por um disparo de arma de fogo, ou que poderia estar doente e aí simplesmente morreu? Malta, a gente até estava conversando antes sobre essa questão da idade, se poderia conseguir apontar, se por exemplo ela morreu por conta da idade, está mais velha, mas a gente não consegue isso ainda. Mas é igual a gente estava falando, se ela é o topo da cadeia, ela não tem um predador, que teoricamente ela deveria morrer apenas de velhice. É um animal desse porte, na nossa região, dificilmente vai ter um predador maior que ele, a não ser o próprio homem. Então, talvez se houvesse onça pintada aqui, que é muito improvável, porque ela precisa de uma área muito grande para poder sobreviver e também chama muita atenção, né? A população, obviamente, ia notar a presença de uma onça pintada e ia causar muito consternação e obviamente alguém poderia até caçar essa onça. Então, na verdade, a onça parda ela é capaz de viver em ambientes mais próximos aos seres humanos, se adaptando a essa condição e acaba roubando galinha, atacando outros animais menores ali, que é a forma dela sobreviver, já que ela não tem mais suas presas que ela teria no ambiente natural. E aí a gente estava falando, a gente tem aqui, Malta, todos os órgãos praticamente da onça, alguns fragmentos, para conseguir fazer esse levantamento. Então, se ela estava doente, por exemplo, a gente vai conseguir saber nessa autópsia. É exatamente isso que por isso que nós colhemos os tecidos, porque tem alterações que só podem ser vistas no microscópio. Quando nós fazemos a autópsia, a olho nu, não é possível identificar uma alteração que no tecido processado e analisado ao microscópio, ele pode revelar a causa da morte. E aqui tem todos os órgãos, tecidos de várias partes do corpo, justamente para que nada passe sem ser checado. Exatamente. Nós fazemos uma amostragem de todos os tecidos do animal e quando tem alguma lesão específica também daquela área. Mas quando não tem, nós colhemos de forma geral e padronizada órgãos que representem praticamente todo o corpo desse animal. Como a gente disse, Malta, vai depender justamente do laudo desses órgãos, porque do lado de fora, externamente, ela não apresentava nenhum sinal de violência. Então tem que aguardar mesmo para que todos esses tecidos sejam avaliados, para que só no final, com esse laudo, dá para saber se ela morreu de causas naturais, como você disse, ela estava doente, ou se infelizmente ela foi morta. Com um tiro só, né, na altura aqui perto do pescoço, pode ter sido a causa da morte. Só aproveitando que você está aí com um professor especialista, será que a gente pode levantar aqui uma possibilidade? Ele mesmo trouxe o problema da quantidade de capivara ali em volta do lago, perdeu o controle mesmo, gente, a capivara é demais da conta. Tem gente que até brinca, tem que pegar essas capivaras, soltar numa área aí onde tem onça para ver se o negócio dá uma equilibrada. O que pode fazer, Maicon? Pergunta para ele. Pessoal, a gente está aproveitando que a gente está aqui falando, o senhor entrou até mesmo na questão das capivaras, como lá no lago a gente encontra várias tranquilamente sem preocupação. O que pode fazer, já que a gente está falando de uma superpopulação? Nesse caso, o que dá para fazer? O que seria o correto, na verdade? Uma questão complicada, porque esse animal ele está vivendo numa área que não é mais natural. E isso acaba causando eventualmente esses confrontos ou essa, às vezes, proximidade excessiva que pode levar ao ataque e até mesmo o problema de doenças. Uma delas são doenças transmitidas por carrapatos, que notavelmente as capivaras contêm muitos carrapatos. E a única forma, nesse caso, é fazer um controle populacional das capivaras, porque ela é um roedor que se multiplica rápido em condições favoráveis. Então, assim como um rato, né, que a gente vê que é combatido pela população como sendo uma praga, a capivara ela pode vir a se tornar uma praga também. Então, o correto é fazer um controle populacional da mesma. Tem várias formas de fazê-lo, algumas delas até têm iniciativas de pesquisa tentando usar uma vacina para esterilizar as fêmeas, de forma com que elas não reproduzam mais. Isso seria uma forma mais adequada, né, sem causar maiores constrangimentos à população, medo de eliminar ou sacrificar os animais, de controlar aquela população, não permitindo que ela se reproduza mais. Malta, quando o professor fala aqui de controle de população, pelo amor de Deus, não vai você achar que você pode ir lá matar a capivara, tem capivara demais, tem que se livrar de jeito nenhum, não pode. Deixa isso para especialistas, é uma das possibilidades, mas quem tem que fazer isso são órgãos especializados. Mas agora a gente tá falando de Malta, controlar mesmo. Claro, você tá doido? Eu mesmo não vou chegar perto da capivara de jeito nenhum.
Até porque é questão de saúde pública, viu, gente? O carrapato é febre maculosa, então é um negócio sério, tem que se encontrar uma solução. Obrigado, Maicon, e ao professor Márcio Botelho, especialista em patologia veterinária, que nos deu uma aula e ajudou a gente a entender. Tomara que a gente descubra logo se foi morte de causa natural ou, eventualmente, de caça ilegal. Obrigado, Maicon. Atenção, você que está internado ou que tem parente internado no Hospital Regional de Santa Maria. Tem golpistas entrando em contato por telefone para cobrar pelos serviços oferecidos na rede pública. Somente nesse fim de semana, os golpistas entraram em contato com 3 famílias e uma delas caiu no golpe, transferindo R$ 1.500. Segundo o IGESDF, os estelionatários ligam para familiares de pacientes internados na unidade de saúde e cobram um valor para ajudar na compra de medicamentos que estão em falta na rede pública. Em alguns casos, como o que aconteceu no fim de semana, o valor cobrado seria para custear um procedimento cirúrgico que não estaria disponível no Hospital Regional de Santa Maria. E que, caso o valor fosse pago, o paciente seria transferido para uma clínica particular. Em nota, o IGESDF diz que não compactua com esse tipo de golpe e orienta familiares e pacientes que receberem esse tipo de ligação a registrarem a ocorrência na delegacia. Obrigado, Minani. Um grupo de ladrões conseguiu fugir depois de deixar um rastro de destruição no Lago Sul. Eles roubaram a casa de uma família na QL 22, foram perseguidos por uma equipe de policiais militares, bateram o carro e fugiram por um matagal. Agora a polícia procura esses envolvidos e a Kátia Gomes está com a gente, tem as informações. Kátia, é com você. Oi, Malta, foi realmente uma cena de filme. Esses criminosos invadiram a casa ontem por volta das 2 horas da tarde, fizeram as moradoras de reféns. Os vizinhos perceberam ali que estava tendo um roubo dentro da residência e ligaram para a polícia militar. A PM foi até o local, viu o veículo que eles estavam utilizando ali para cometer esse crime. Inclusive, é um veículo que tinha sido roubado no dia 24/4 em Ceilândia e esses criminosos fugiram. Durante a perseguição da polícia militar, eles invadiram uma área militar ali próximo ao aeroporto. Os militares da FAB tiveram que ajudar a polícia militar na captura, já que eles não podiam acessar essa área, e um dos criminosos acabou sendo encontrado e sendo preso ali próximo à pista de pouso do avião do aeroporto de Brasília. Esse outro criminoso conseguiu fugir e outros 2 criminosos fugiram com o veículo da família. Eles acabaram batendo o carro, se envolvendo em um acidente, abandonaram o veículo e também fugiram. Eu vou conversar agora com o capitão Kron, da Polícia Militar, que eles têm todos os detalhes desse caso, né? Uma boa tarde, eu fiz um resumo aí do que aconteceu. Mas voltando ontem, né, eles invadiram essa casa, eles restringiram a liberdade das moradoras. Como é que foi essa situação? Eles estavam armados? O que eles roubaram? Exatamente, boa tarde. Eles estavam com informações privilegiadas, eles entraram na casa, eles cercearam, né, o direito das pessoas lá, que estavam lá dentro, e trouxeram malas, inclusive, para fazer esse roubo. Então eles restringiram elas num quarto, e aí eles juntaram todos os bens, e aí nesse ínterim algum vizinho dessa rede de vizinhos que nós temos, vizinhos protegidos, ligou aqui no batalhão informando que havia um roubo lá na região deles. E ao passo que nós imediatamente mandamos uma viatura atender essa ocorrência, e um dos prefixos nossos, ele se deparou com o Palio saindo desse local, e aí começou o acompanhamento. E aí que começou na 13 e foi até a 17, que é a área verde ali em volta do aeroporto. E aí eles abandonaram o veículo, invadiram a área do aeroporto e os militares da FAB acabaram ajudando vocês ali, já que vocês não podem ter acesso, né? Uma área ali restrita deles. É uma área proibida, né? Porque tem a ver com a segurança do aeroporto, propriamente dito. Então nós entramos com o BP Cães, pedimos apoio do Fênix, e aí os prefixos aqui da área. Entretanto, não obtivemos êxito, porém achamos ainda alguns bens, né? Achamos um iPhone ainda dentro dessa mata, e o elemento que tinha sido evadido foi encontrado pela FAB, lá próximo à pista de pouso, e aí ele foi preso e foi já levado à 10ª DP. Enquanto 2 criminosos fugiam com esse carro, que inclusive era um carro roubado, que estava com uma placa clonada, outros 2 criminosos fugiram com o veículo da família e se envolveram em um acidente, não foi isso? Exatamente, e aí eles
saíram com uma Spin, que era o veículo da família. Entretanto, eles colidiram na altura da 8 e abandonaram o carro sem levar os pertences, né? Só para finalizar, a importância dessa rede que o senhor comentou ali de vizinhos, né? Um fica vigiando o outro e quando percebe alguma atitude chama a polícia militar. Exatamente, chama-se Rede de Vizinhos Protegidos, em apoio ao 190, eles também chamaram através do 190. E aí eles ligaram direto aqui no batalhão, que é a instrução quanto à questão de emergência, juntamente com o 190. E essa rapidez na informação dessa rede de vizinhos que foi o elemento que fez a diferença para podermos ter o êxito em prender o elemento e recuperar os bens. Tá certo, então. Agora a polícia procura esses 3 criminosos, Malta, que ainda estão foragidos. Eu volto com você. Obrigado, Kátia, e a Polícia Militar pela participação aqui no Jornal. Hoje a noite vai ser repleta de tensão com o filme inédito Destruição em Los Angeles, no Cine Espetacular. Uma explosão vulcânica seguida pelo maior terremoto da região devastam Los Angeles e toda a população. O repórter John Benson vai em tempo real cobrindo a história de uma cidade sendo dilacerada de dentro para fora, enquanto luta para encontrar sua família perdida na catástrofe. Tá imperdível! Destruição em Los Angeles. É hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular. Trabalhar por um mundo melhor, na dimensão das nossas possibilidades, é uma tarefa que nós aqui no SBT assumimos com muito orgulho e muito empenho. Fazendo jornalismo responsável que não perde o otimismo, contando histórias inspiradoras por meio desse veículo de comunicação e também somando esforços para ajudar mesmo quem está precisando. Mais uma vez, o nosso caçador de heróis, Duda Rock, mostra como tem gente como a gente fazendo a vida do próximo mais feliz. Fala, malta, muito boa tarde. Eu sei que tá super corrido aí no estúdio, mas eu tô representando aqui porque as doações não podem parar. Tá vendo esse tanto de doação aqui? Pois é um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outra, porque não existe pouca doação. Existe fazer e existe não fazer. E com isso a gente causa transformação. Tá vendo isso aqui? Compra pelo menos 3 projetos espalhados pelo nosso quadradinho. Vai para Sol Nascente, Favela da Santa Luzia, vai para Ceilândia, vai para todo lugar. Lembra sempre, a gente está no ar por um mundo melhor e a gente conta com vocês. Olha isso aqui? Cara, roxou. Ei, pode abrir aqui, Beto? Abre. Ei, isso aqui é transformação, meu amigo. Obrigado, Duda, tamo junto. E para terminar, na tela, você que nos acompanha todos os dias e nos prestigia com seu carinho, com a sua audiência. Hoje o registro é com o Erismar Souza. Ele, oi meu amigo Felipe, fala meu nome, eu tô aqui na vendinha Padre Bernardo de Goiás, tô sempre ligado. Erismar foi lá no evento Manhã Tudo Igual do SBT, olha ali que legal, lá no JK Shopping no último sábado. Muito obrigado, viu, Erismar? Fotos como a dele que ele postou nas redes sociais e de você que tá em casa, que faz aquela bela selfie assistindo ao nosso jornal, você manda para @FelipeMaltaTV e aqui eu recebo a sua foto, seu carinho, seu muito obrigado e te devolvo te agradecendo pela companhia de todos os dias. Sem você não tem razão da gente estar aqui fazendo jornalismo responsável sem perder o otimismo. Obrigado pela companhia e pela audiência de hoje, tá? Tchau, até amanhã.